Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica, o nosso lugar favorito para juntos crescermos na Palavra de Deus. Hoje contamos com a presença do pastor Rui Bastos. Pastor Rui Bastos, muito obrigado por estar aqui connosco. Olá, Rita. E com a ajuda dele vamos continuar a conhecer e a aprofundar a vontade de Deus para a nossa vida. Para isso vamos começar, como sempre, dando-nos o resumo da nossa aula de hoje e vamos fazê-lo lendo o nosso sumário. Pastor Rui Bastos, qual é o nosso sumário de hoje? Hoje vamos falar um pouquinho a respeito da destruição de Jerusalém no ano 70. Entender como este acontecimento é uma amostra das condições que o planeta estaria a viver no final da sua história. Muito interessante, mas vamos começar, como sempre, fazê-lo com a nossa Bíblia, porque através da Bíblia é que podemos compreender e conhecer a vontade de Deus. Vamos para isso abrir a nossa Bíblia em Mateus 24, no capítulo 24, no versículo 15. Quando, pois, virdes estar no lugar santo a abominação de desolação, predita pela profecia de Daniel, quem lê, entenda. Ou seja, este texto parece ser enigmático, mas faz sentido dentro do contexto dele, não é? Quando nós lemos este texto, acompanhado de todo o resto do capítulo 24, vamos perceber que aqui, o capítulo 24, faz uma ligação. Já numa aula bíblica anterior, nós vimos que falava dos pontos, de pontos sobre o momento antes da segunda vinda. E agora vamos ver que, alternadamente, também nos vai falar deste acontecimento do ano 70 depois de Cristo, não é? Da nossa era. Então, explique-nos um pouco esta dinâmica entre estes dois textos, estes dois temas do texto. Primeiro, há a perspectiva profética. Isto é mais ou menos assim. Se nós pudéssemos olhar para o tempo como um profeta vê, a partir do seu ponto de vista cronológico, seria mais ou menos como olharmos para uma cordilheira, onde vemos à distância os vários cumes, mas à medida que percorremos o caminho, nos damos conta de que os cumes, na realidade, estão separados por muitos quilómetros, às vezes até dezenas ou até centenas de quilómetros. Profeticamente, quando Jesus e os profetas olhavam do passado para o futuro, percebiam os eventos como se estivessem todos uns junto dos outros. Mas, cronologicamente, nós percebemos que entre a destruição de Jerusalém, conforme é mencionada no capítulo 24 de São Mateus, e os acontecimentos que fazem parte, portanto, do tempo que nós estamos a viver, passaram-se, enfim, vários séculos, quase 18 séculos se passaram pelo menos. Ora, mas há um outro aspecto interessante, é que Jesus fala da destruição de Jerusalém e fala dos últimos acontecimentos da história da Terra como sendo o tipo um do outro. Ou seja, as condições prevalecentes na cidade de Jerusalém por volta do final da sexta década do primeiro século do cristianismo, portanto, antes da destruição da cidade, haveriam de ser semelhantes àquelas que estamos a viver hoje. Portanto, o endurecimento do coração, a intolerância religiosa, a própria incapacidade das pessoas de ouvirem e de perceberem a vontade de Deus era muito semelhante naquela altura, assim como hoje é uma das condições prevalecentes na nossa sociedade de hoje. Ok, e nós podemos ver isto então depois de forma mais aproximada, vamos fazer zoom, não é? Quando nós fazemos zoom, vemos que a cidade de Jerusalém era um símbolo. Era um símbolo do endurecimento do mundo, não é? Como é que eram as características daquele período de tempo da cidade de Jerusalém e daquilo que estava à volta dela? Jesus vai fazer referência a uma outra expressão que há pouquinho dizias, que era um tanto enigmática, que Jesus vai importar do livro de Daniel. E para nós entendermos o que Jesus queria dizer com esta abominação e desolação, nós precisamos ir justamente ao texto de Daniel para entender o que é que ele efetivamente estava a querer dizer. E quando nós vamos perceber que esta expressão é retirada por Jesus do capítulo 11 de Daniel, e ali nós vamos perceber que Daniel estava a falar justamente deste poder que já falámos em alguns estudos atrás, deste poder que foi decorrente do Império Romano, que é, portanto, Roma cristã, que nós também já falámos, portanto, que é Roma cristã, o poder papal, que haveria justamente de desenvolver uma série de atitudes que teriam um efeito desolador, um efeito abominável diante de Deus. E eu vou ler aqui o versículo 9, que em particular, ou melhor, Daniel capítulo 8, verso 9, em que o profeta
lança mão justamente desta ideia. Então, em Daniel, capítulo 8, verso 9, diz: e de uma delas saiu uma ponta muito pequena. Nós falámos alguns estudos atrás sobre os chifres de um determinado animal. Portanto, último, não é? Depois de Roma. Exatamente. Os chifres, em linguagem profética, representam poderes. E então, este poder, que é representado por uma ponta pequena, a qual cresceu para o meio-dia, ou seja, cresce para o sul e para o oriente, ou seja, a terra formosa. E depois no verso 10 diz: e se engrandeceu até o exército do céu, e alguns do exército das estrelas deitou por terra e as pisou. E se engrandeceu até o príncipe do exército, e por ele foi tirado o contínuo sacrifício e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Portanto, aqui três coisas que este poder vai fazer. A primeira delas é engrandecer-se até ao céu, ou seja, é colocar-se no lugar de Deus e exigir, portanto, adoração e veneração. E nós percebemos que justamente Roma papal assume este papel, não é? Há a própria figura máxima do cristianismo católico romano é justamente chamado de sua santidade, não é? E aqui muito importante nós entendamos isto, sobretudo para os nossos amigos, para os nossos aqueles que nos acompanham nestas lições. Ao estarmos a mencionar isto aqui, não estamos naturalmente a atacar o cristianismo católico. Estamos aqui simplesmente a dizer aquilo que a Bíblia ensina sobre qual seria o papel que, em determinado momento, este movimento cristão haveria de ter na cena, no conflito entre o bem e o mal. E isto não são palavras nossas, isto é a própria Bíblia que o está a dizer. Mas há um segundo aspecto que é mencionado aqui no texto de Daniel, que lemos há pouquinho, em que fala a respeito do sacrifício contínuo ser retirado. Isto tem que ver, portanto, com o assumir esta missão, que é a missão de Cristo, de ser o nosso intercessor no céu, aonde o sacerdote cristão assumiu a responsabilidade de ser aquele que perdoa, aquele que atribui, portanto, perdão e remissão dos pecados. E é interessante quando nós vamos, por exemplo, àquela história que é contada em Marcos, no capítulo 2, quando Jesus perdoa e cura um paralítico que lhe é trazido à presença, e as pessoas que ali estavam, os judeus que ali estavam, dizem: como é que este pode perdoar pecados? Exatamente. Porquê? Porque estava implícito na mente do judeu que o perdão dos pecados é atribuído única e exclusivamente por Deus. Só Deus pode perdoar. E Jesus não contraria esta ideia. Jesus, inclusive, vai dizer: para que vocês entendam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, eu também digo a este homem: levanta-te, toma a tua cama e vai. Portanto, o poder divino que foi, portanto, usado naquele momento atribui a Jesus a condição, porque ele é Deus, de poder perdoar pecados também. E depois existe a terceira característica que é mencionada neste... lançar a verdade por terra. Lançar a verdade por terra, que tem a ver justamente com aquilo que vimos alguns estudos atrás, de mudar a lei de Deus, de modificar crenças que são bíblicas, trocando-as por outras crenças que não têm origem bíblica. Obrigada por nos ajudar a compreender melhor este texto e poder aprofundar sobre este tema. Agora que já o conhecemos melhor, também podemos juntos aplicar, não é? Aquilo que fomos estudando, e por isso vamos poder aprender fazendo. O que é que eu posso fazer? Na lição passada, nós desafiámos aqueles que nos acompanham a lerem a Bíblia e a estudarem a Palavra de Deus de maneira a poderem conhecer a verdade. O desafio hoje continua exatamente a ser o mesmo. Querido amigo, leia e estude a sua Bíblia. É nela apenas que poderá encontrar a verdade. Existem muitos movimentos religiosos, todos eles dizendo ter a verdade, mas nem todos podem ter a verdade. A única verdade está na Palavra de Deus, na pessoa de Jesus Cristo. E através do Espírito Santo, você e eu poderemos conhecer esta verdade. E é com este convite a encontrarmos a verdade através da Palavra de Deus, através do estudo da Palavra de Deus, que terminamos hoje a nossa aula bíblica desta Escola Bíblica. No entanto, queremos continuar a fazer isto mesmo, a estudar a verdade de Deus, estudar a Bíblia, e contamos consigo. Contamos consigo então na nossa próxima Escola Bíblica, e queremos muito poder juntos crescer no nosso conhecimento, para que juntos possamos desfrutar da presença de Deus na nossa vida. Encontramos-nos então na próxima aula. Até lá!